Fala galera do oitavo ano, tudo bem com vocês? Na videoaula passada, eu havia solicitado que vocês lessem na página 23 algumas características e particularidades do gênero em foco, a narrativa de memória. Pedi também alguns exercícios baseados num trecho da obra Viagens de Gulliver. Nesse trecho, vocês vão conhecer Gulliver, que é um médico aventureiro que decide abandonar sua família na Inglaterra para encontrar novas terras. Nessa viagem que ele vai fazer, ele vai ter um acidente com o seu navio e ele vai chegar a um lugar chamado Lilliput, que é uma terra de homenzinhos que vão considerá-lo um gigante. Vamos corrigir agora os exercícios baseados nesse trecho. A primeira questão, ela pedia como indicação de alternativa qual era o elemento predominante dessa história. É a alternativa B, que é uma aventura. Na questão 2, ela pede o seguinte: de acordo com o quadro Contexto, qual era a profissão do narrador dessa memória? Transcreva do trecho um trecho que comprove sua resposta. Como eu já falei, a profissão dele era médico, e o trecho que comprova isso é esse daqui, abre aspas. Eu era o médico de bordo, fecha aspas. Ainda na questão 2, tem um item perguntando o seguinte: você concorda com o uso desse adjetivo para descrever o narrador-personagem? Por quê? A resposta que você deveria dar é sim, pois o fato de participar de uma viagem com risco de naufrágio já demonstra o espírito aventureiro de Gulliver. Continuando a correção dos exercícios, na questão 3 é perguntado o seguinte: no texto, o que é o antílope e o que acontece com ele? Bom, Antílope é o nome do navio em que o Gulliver viaja. Esse navio vai sofrer um naufrágio, e esse acontecimento é muito importante na vida do Gulliver, principalmente porque é a partir dele que ele vai entrar no mundo da fantasia. Nesse momento, ele vai encontrar pessoas que medem menos de um palmo de altura, e eles vivem em Lilliput, onde o Gulliver vai chegar. Esses são os dois acontecimentos importantes que é questionado na questão 4a. Na questão 4b, é perguntado em que parágrafos são descritos esses dois acontecimentos. O primeiro, do naufrágio, é descrito nos 4 primeiros parágrafos. Já o segundo acontecimento, o encontro com as pessoas pequenas, ocorre nos 2 últimos parágrafos. A questão C pergunta como o narrador reage, com surpresa ou com naturalidade? Justifique com trechos do texto. Obviamente, o Gulliver vai reagir com grande surpresa, e os trechos que comprovam isso são, abre aspas, meu Deus, o que estaria acontecendo? Fecha aspas. Ou ainda, abre aspas, com o mesmo olhar de espanto com que eu o encarava, fecha aspas. Continuando a nossa correção, agora na questão 4b, ela pergunta o seguinte: a forma como o narrador reage ao acontecimento diferente do mundo real faz a narrativa de memória parecer mais ou menos verídica. Por quê? Bom, a reação do Gulliver é uma reação extremamente verídica, porque mostra que a visão que ele tem é a mesma que nós teríamos, de uma grande surpresa diante dessa situação. Na questão 5, pergunta-se o seguinte: o que esse trecho revela sobre as personagens que Gulliver encontrou em terra? O trecho ele vai revelar que essas personagens de Lilliput também vão ficar extremamente assustadas ao vê-lo, porque elas não imaginavam que existiam pessoas de tamanhos diferentes. E a última questão pergunta o seguinte: qual é o tempo verbal predominante no texto? Justifique sua resposta com exemplos. E, na sequência, tem outra pergunta: por que esse tempo predomina? Bom, o tempo que aparece na narrativa é predominantemente no passado, normalmente verbos no pretérito perfeito. Por exemplo, começou, estava, lutei. Esses verbos eles são muito utilizados na narrativa de memória, porque são verbos que trabalham com algo que já aconteceu, algo do passado. Bom, galera,
Depois da leitura e da análise do trecho de Viagem de Gulliver e da nossa última videoaula, vamos verificar as características do gênero narrativa de memória. O primeiro elemento importante é que o foco narrativo e a linguagem utilizada são muito importantes para uma narrativa de memória. O texto, seja ele um conto, uma narrativa curta, ou um romance, uma narrativa longa com mais personagens, deve ser sempre em primeira pessoa. A linguagem, ela se destaca por meio das descrições que o narrador-personagem faz. Essas descrições pessoais referem-se normalmente a pessoas, lugares, eventos com os quais o narrador conviveu, passou ou viveu, respectivamente. Esses detalhes e a maneira como o personagem protagonista narra é que prenderão a atenção do leitor. O uso de verbos no passado, sejam eles no pretérito perfeito ou no pretérito imperfeito, reforça e enriquece o relato pessoal. Relato pessoal é outro nome dado à narrativa de memória. Para finalizar as características, é importante destacar que há dois tipos de memória apresentados nesse gênero: a memória individual ou pessoal, ou seja, as lembranças particulares do narrador protagonista, e a narrativa coletiva, relacionada principalmente a fatos históricos, sociais, políticos, aos quais o protagonista está inserido. Um exemplo disso é a obra Diário de Anne Frank, que relata as experiências pessoais da jovem Anne Frank durante o período histórico da Segunda Guerra Mundial. Temos nessa obra a memória individual da menina e a memória coletiva do período do nazismo no país onde ela vivia, a Holanda. Vamos ver, na sequência, um vídeo sobre essa narrativa de memória? Diário de Anne Frank é um ótimo exemplo de narrativa de memória, assim como A Pequena Guerreira, que vocês vão ler para este segundo bimestre. Fazer um texto em narrativa de memória é um excelente exercício para narrar a própria história e conhecer a si mesmo e aos seus sentimentos e emoções. Dessa maneira, você reflete sobre as suas atitudes, você conhece a si mesmo e conhece os outros, e também pode despertar sentimentos e emoções no leitor através do trabalho com a linguagem. Para que vocês possam verificar se entenderam direitinho o que é uma narrativa de memória, eu vou pedir o seguinte: eu gostaria que vocês relessem o primeiro e o segundo capítulo da Pequena Guerreira. Dessem uma olhadinha nas 4 características relacionadas ao gênero narrativa de memória. Após fazer essa releitura do capítulo 1 e do capítulo 2 e de rever as características do gênero narrativo, eu peço que vocês coloquem no caderno de redação trechos que identifiquem cada uma das características e procurem explicar com as suas palavras como que esse trecho tem relação com a característica que você indicou. Bom trabalho!